passada, a gente fez o seguinte. A gente falou da crise da Roma Antiga. A gente falou da Roma Antiga, entendeu os fatores que levaram à crise, entendeu os fundamentos da Idade Média, cristianismo, um pouquinho ali do islamismo, o feudalismo. E é bom lembrar o seguinte, a Idade Média, ela tradicionalmente, ela é dividida em dois períodos, tá? A gente costuma dizer o seguinte, ó, ela é um período que durou 1000 anos, ela foi do século V até o século XV. A gente até falou na semana passada que o século V remonta muito o ano de 476. 476 é o ano da queda da Roma Ocidental, tá? Quando Roma Ocidental foi destruída, enfim, solapada pelos bárbaros. E 1453, que seria esse outro ano aqui, ó, se liga nos detalhes para quem é católico. Católico adora esses detalhes, esses pormenores da história. Foi o ano em que houve a queda do que a gente chama de Império Bizantino, ou a Roma Oriental, tá? Beleza? Então, esse período de 1000 anos pode ser dividido em duas fases. Vamos lá para essas duas fases para ser bem objetivo. Primeira fase é o que nós chamamos de Alta Idade Média, tá? Eu vou colocar Alta e M para a gente abreviar, tá? Para ganhar tempo. E a segunda fase é chamada de Baixa e M, Baixa Idade Média. Então, rapidinho. A Alta Idade Média, ela contempla o que principalmente? Aqueles temas que a gente já falou. Vamos lá. Uma basezinha do cristianismo, a história do cristianismo, da igreja, cristianismo e igreja, como a igreja se tornou a detentora do conhecimento na Idade Média. Aqui, ó, fala de feudalismo, as características principais do feudalismo, ainda um pouquinho a relação entre cristianismo e islamismo, por exemplo, as cruzadas, que a gente comentou e resolveu questão na semana passada, beleza? Aí, ó, se você descer um pouquinho mais, o que é a Baixa Idade Média? Aqui são os 5 primeiros séculos, do século V ao século X, aqui os 5 séculos posteriores, do século XI, 10, 11 até o 15. Essa transição aí. Alguns livros colocam do 10 ao 15, alguns colocam do 11 ao 15. O que importa saber é o seguinte, nesse período chamado de Baixa Idade Média, nós tivemos como um grande destaque a crise do feudalismo, tá? E se a gente lembrar muito bem, Brian, remonta aí rapidinho, 1, 2, 3, o top 5 das características do feudalismo. Vai, economia, como é que era a economia? Deixa eu... Deu uma travada aqui na minha câmera. Travou? Estou me vendo aqui, não? Tá dando para me ouvir? Eu estou te ouvindo baixinho, mas tá de boa. Ah, mas bora nessa. Ó, a economia feudal, ela é uma economia agrária, tá? Rural. Você tem também aí uma descentralização política. Tá? Pera, agora, foi porque eu fixei o vídeo em mim, pô. Então, vamos lá. É uma sociedade rural, baseada na terra, baseada no latifúndio, né? Onde há pouco comércio, praticamente não existe comércio, por isso é uma economia local, tá? Local de subsistência, de autossuficiência, tá? Então, ó, rural, autossuficiente, de subsistência, né? Não tinha esse excedente para fazer comércio, a monetária, o controle da igreja, como o Pedro está botando aí, a monetária, lembrar disso também. Então, ó, pegando esse Brian aqui, rural, política, porque descentralizado, né, Brian? Cada região da Europa tinha suas realezas, não havia um Estado nacional, uma política central que reunisse territórios gigantes, vários estados, enfim, próximo. Relações de reciprocidade, os senhores feudais e os seus servos ali, uma relação em o senhor feudal dá uma terra para o servo trabalha para esse senhor, lembra que havia essa troca aí, né? O servo pagava uma série de impostos para esse senhor, a economia era fechada, ou seja, não predominava o uso de moeda, não predominava o comércio, predominava o fato dela ser subsistente ou autossuficiente, autossubsistente. O que acontece? A galera produzia, a galera consumia o que produzia. Próximo ponto, a igreja controlava as mentalidades das pessoas, a igreja estava em todos os momentos da vida, do nascimento até o óbito, com suas cerimônias de batismo, de extrema-unção, casamento, passando por todas essas etapas, e por fim, aquela sociedade estamental baseada em três grupos sociais, não esquece isso aqui não. Quais eram os grupos? Ó, primeiro, o clero, que a gente chama de oratório,
aquele grupo que está no topo da sociedade, abaixo, a nobreza, que a gente chama de bellatori, e lá embaixo, mais embaixo ainda na base, os laboratori. O que é laboratori? Lembra o latim laborar, lavoura, trabalho no campo, né? Medicina laboral, ginástica laboral. Então, esses três grupos dividiam a sociedade e não havia uma permeabilidade entre eles, né? Então, não havia uma ascensão social nesse período. Logo, o que vai acontecer? Se você observar, essa sociedade estamental, ela vai perdurar tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna. Coloca aí, toma nota. A sociedade estamental é uma característica da Idade Moderna que vai resistir, por exemplo, até a Revolução Francesa, no caso da Europa Central, que vai resistir, por exemplo, até a Revolução Russa, no caso da Europa já, né, oriental e tudo mais. Então, galera, essas características, elas começam a entrar em declínio justamente nesse período chamado de Baixa Idade Média. E esse declínio se dá por uma série de fatores. Vamos pensar o seguinte: quais são os fatores que vão provocar a tal derrocada do feudalismo? Em primeiro lugar, galera, na Baixa Idade Média, nós tivemos um crescimento da população na Europa no geral, tá? Então, coloca aí, ó, crescimento demográfico. O que o crescimento demográfico acabaria afetando ou acabou afetando o sistema feudal? Irmão, lembra que os feudos eram regiões cercadas pelo quê? Por muralhas, haviam muros. A gente, inclusive, eu me lembro de um conceito que Brian utilizou na semana passada, que é o conceito de encastelamento, não foi, Brian? A galera vivia cercada por muros para se proteger dos ataques bárbaros. Então, era uma sociedade completamente restrita dentro desse território aqui. E mais um detalhe: se eu tenho um território restrito por muros ou limitado, a produção ela é limitada. Se a população começa a crescer, vai chegar um ponto que esse território aqui, ou cada feudo, ele não vai conseguir suprir as necessidades, as demandas alimentícias, por exemplo, dessa população. Um segundo fator é o seguinte, cara: se eu tenho uma população crescente, essa população começa o quê? Com o tempo, a sair desse feudo, há uma pressão para esse êxodo aqui. Essa população crescente começa a buscar saciar suas necessidades do lado de fora. Então, a gente começa a ter uma série de pressões de saída ou fluxos migratórios. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 fluxos migratórios, tá? Aliás, vou colocar 2. Eu só vou citar um, para quem gosta aí de viajar em história, mais curiosidade, mas os 3 principais, 2 cobrados por vestibular. Primeiro, as cruzadas. Brian, as cruzadas foram fluxos migratórios, né? Populações da Europa Central estimuladas pela igreja para conquistar o quê? Inclusive pela igreja para conquistar o perdão, né? Primeiro para reconquistar Jerusalém, né? Que é a terra santa para os cristãos, e com isso conseguir o perdão da igreja. A igreja ofereceu o perdão a quem fosse combater. E lembrando que esse contingente de pessoas que ficou excedente, houve um excedente populacional na Europa que foi usado para ser levado para as cruzadas também. Essa galera saía do campo para as cidades e também participou do movimento das cruzadas, não só a galera mais pobre, mas também os nobres, né? Muitos nobres também saíram dos feudos, porque na Idade Média existia o direito de primogenitura, né? Ou seja, só o primogênito recebe a herança. Então, muitos senhores ficavam sem nada, né? E tentavam se aventurar aí nessas questões aí como as cruzadas, né? Então, um grande contingente de pessoas que foi usado também para investir na cruzada. Então, lembra aí, ó. Primeiro, a Igreja Católica lidera a saída de grupos sociais em direção, por exemplo, ao Oriente Médio. A ideia era conquistar as terras que estavam sob o domínio dos muçulmanos. É muito importante dizer que essas cruzadas não atacaram apenas o Oriente Médio, a Península Arábica. Chegaram, por exemplo, a atacar Constantinopla, que era uma cidade cristã. Então, são católicos buscando, sobretudo, além de expandir a fé católica, né, também conquistar praças comerciais. Era o interesse dos nobres que estavam financiando essas rebeliões, esses ataques contra muçulmanos, tomar essas praças. O Oriente Médio é uma região estratégica para interligar a Ásia, a África, a Europa. Inclusive, há historiadores e geógrafos que dizem que as cruzadas contribuíram para um primeiro processo bem preliminar, bem embrionário de uma globalização.
porque as cruzadas se interligaram, né? Península Arábica, Ásia, através das especiarias já, que a gente vai ver mais nas grandes navegações, a Europa e a África. Então, essas regiões começam a entrar em contato comercial por essa pressão desses católicos liderados por nobres que queriam terras. Tá? Um outro detalhe interessante também, as cruzadas não conseguiram conquistar o Oriente Médio em definitivo. Tá? Então, coloca aí, aquelas questões do vestibular que falam que as cruzadas obtiveram sucesso, falso. Não consegue o Oriente Médio. Tanto que se você vai hoje ao Oriente Médio, né, a maior parte da população lá, ela é o quê? Árabe muçulmana, não é verdade? Você tem alguns núcleos ali com outras religiões, como, por exemplo, Israel, o judaísmo, mas que ainda gera conflito pós-Segunda Guerra Mundial ali oficial, no Estado judaico oficial. Você tem, por exemplo, no próprio Líbano, alguns grupos de cristãos maronitas, no Iraque, né, também, mas é uma população, ou são populações diminutas em relação ao mundo árabe islâmico que existe ali. Não teve sucesso, mas foi uma tentativa de levar pessoas para sanar esse problema também de contingente populacional que crescia. Próximo passo, a Reconquista Ibérica. Eu vou desenhar um mapa para vocês. Eu sei que vocês aí lá vem Pedro Simas com os mapas dele. Mas isso vai ser importante, tá? Para a gente entender essas dinâmicas aqui que vão acabar com o feudalismo. Ó, imagina aqui o mapa da Europa, tá? Aqui tem a África. Eu não sei desenhar, perceba que é igual. É tão tronchinho o meu mapa aqui na lousa, como na lousa digital lá, né? Mas, enfim, vocês conseguem entender, abstrair. Deixa eu colocar aqui, ó. Península Arábica, Oriente Médio. Saca só. Cruzadas esse primeiro movimento. Na Europa Central feudal, pessoas migrando em direção ao Oriente Médio para buscar terra aqui. Não deu certo. O segundo movimento que a gente vai chamar é um movimento intitulado Reconquista Ibérica. Coloca aí, ó. Se aqui C de cruzadas, aqui R de reconquista. O que foi essa reconquista ibérica? Nesse mesmo momento de crescimento populacional, grupos cristãos católicos começam a vir para a Península Ibérica, atual Portugal e Espanha, né? E começam a tentar expulsar os muçulmanos que viviam aqui. A gente falou na semana passada, resolveu uma questão sobre isso. Falou que os muçulmanos conquistaram essa região norte da África aqui, e aqui na Península Ibérica, você passa a ter uma grande quantidade de muçulmanos conhecidos como mouros. Tá? Então, a Reconquista Ibérica é a necessidade dos cristãos católicos de conquistarem essa porção da Europa, expulsar os muçulmanos daqui e resolver o seu problema também de contingente populacional. O que fazer com essa população que crescia, que se dedicava à bandidagem, à violência, que estava acentuando o problema da fome na Europa? Levá-la para cá, para o Oriente, levá-la para guerras aqui, expulsar os mouros, e dessa expulsão dos mouros, que vai acontecer, sim, ao longo de séculos XII e XIII, dessa expulsão vai abrir ou surge espaço para a criação de dois países. Coloca aí, Portugal e Espanha são países que surgem desse processo chamado de Reconquista Ibérica. Católicos expulsando muçulmanos aqui, reconquistando, entre aspas, a Península Ibérica e abrindo espaço para a formação dos primeiros países modernos da Europa. Portugal e Espanha, que não por acaso, por serem pioneiros, terem surgido aqui na Baixa Idade Média, nesse período final da Idade Média, foram os países que se lançaram primeiro nas grandes navegações. Beleza? Me diz aí, galera. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Tranquilo? É um ritmo de revisão. Ele é mais intenso. Inclusive, eu perco muitas calorias aqui nesse ritmo. Mas está conseguindo acompanhar, né? Vamos aqui para o terceiro fator que gerou também migrações. Aquele que eu coloquei aqui embaixo, ó, o Drang Nat Osten. Isso aqui é para uma católica, tá? No máximo para uma católica, para quem quer aprofundar um pouquinho mais detalhes. Drang Nat Osten é uma migração que faz parte desse contexto que gera a crise do feudalismo, que faz com que as pessoas saiam dos feudos. Drang Nat Osten é a migração de cavaleiros, enfim, servos da Europa Central em direção a isso aqui, ó, pessoas migrando em direção ao território ou às terras que compunham o Império da Rússia, tá? Beleza? Então, ó, pessoas dessa região migrando em direção ao território da Rússia. É uma terceira corrente migratória que surge dessa necessidade de escoar essas pessoas, essa população crescendo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Crise do feudalismo começa com esse crescimento populacional. Mas é bom lembrar também
que à medida que no período pós-cruzadas, é importante lembrar que as cruzadas acabaram reativando, como eu já disse, o comércio entre Europa, África e Oriente. Ó, cristãos vindo para cá, ó, começa a surgir um comércio. Além da guerra, começa a surgir um comércio. Então, essas regiões começam a se reintegrar comercialmente, pós-Roma, né? Depois da crise de Roma. E aí, o que vai acontecer? Esse crescimento comercial desta região fará com que esses fluxos populacionais também permitam, facilitem a dinâmica de quê? De pandemias, não é verdade? Se liga a essas trocas, muita gente circulando. A gente está vivendo isso hoje, avião, o mundo todo conectado por transporte e, consequentemente, as epidemias acabam ganhando, né, um traço muito maior e se tornando pandemias. Então, nesse caso aqui, à medida que esses fluxos começam a aumentar, sobretudo aqui ó, no mar Mediterrâneo, as embarcações que vêm do Oriente e tal, começa a se disseminar dentro da Europa uma peste chamada de peste negra. Tá? É bom lembrar que essa peste negra, historiadores, biólogos, médicos, enfim, já nos contam que ela era transmitida por uma bactéria que se alojava numa pulga que acometia ratos que ficavam dentro dos cascos dos navios. E à medida que esses navios acabavam circulando e parando em alguns portos europeus, essa pulga, esse rato, eles começavam a chegar nesses portos e a contaminar essas pessoas que também não tinham hábitos tão higiênicos, né? Não tinha a cadeira de higiene básica nas escolas, porque não tinha escolas, porque a ignorância era crassa, o analfabetismo era gigantesco, mais de 90% da população europeia. Então, o que vai acontecer? Essa peste se dissemina, e se dissemina, sobretudo, nesses centros, chega no interior, né, da Europa, e o que é que as pessoas pensam? Meu Deus, meu vizinho morreu, o que é que eu vou fazer? Vou fugir. E cada pessoa que fugia acabava levando essa peste para outra e outra região, e em mais ou menos 60 anos, a peste se espalhou pela Europa e chegou a dizimar 1/3 da população europeia ali no século, entre os séculos 13 e 14. Então, a peste negra também, ela serve para impulsionar essa saída de pessoas desses núcleos feudais quando essa doença chega lá. Então, o sistema feudal está se esfarelando. Só que aí surge um outro componente que vai catapultar, não sei se esse tempo está certo aí, mas que vai solapar, enterrar o feudalismo. Que é o seguinte, vê, eu já tenho gente saindo, fluxos migratórios. Eu tenho uma peste que vai acentuar essa fuga desses feudos, né, que vai dizimar populações que produziam dentro desses feudos. E aí tem um outro detalhe. O comércio ajuda a matar o sistema feudal. Em que sentido, cara? Imagina, com o tempo, à medida que esse comércio está reativado, que os núcleos litorâneos neles crescem pequenas cidades, pequenas feiras, essas pessoas estão saindo dos feudos, ora para se proteger, né, fugir da peste, ora para sobreviver em outras regiões, começa a surgir a figura do excedente. O que é o excedente? É aquilo que sobra. Eu produzo, eu vendo numa feira e, consequentemente, eu obtenho lucro. E aí, galera, nesse processo de extinção do sistema feudal, de crescimento do comércio, a gente começa a ver o surgimento de feiras. E essas feiras que surgem no finalzinho da Idade Média, essas feiras passam a ser chamadas de burgos. Coloca aí, essas feiras passam a ser chamadas de burgos. O que são burgos? Cidades comerciais. As feiras começam a crescer, vão se tornando cidades, e até algumas cidades com o nome de burgo, por exemplo, Joanesburgo, no caso da África do Sul, entende? Não faz parte desse contexto, né? Porque foi uma colonização inglesa. Mas Hamburgo, na própria Europa, algumas cidades, né, começam a surgir ao redor de igrejas. É bom lembrar que havia um hábito de, depois das missas de domingo, os comerciantes colocavam feirinhas ao redor das igrejas, as pessoas saíam e compravam. E com o tempo surge um comércio ao redor da igreja, e as casas vão sendo construídas também ao redor. Então a igreja irradia esse crescimento urbano por ela concentrar pessoas em alguns dias da semana. E aí surgem cidades como Notre Dame. Se você for no interior, muitas cidades do interior, por exemplo, tem justamente no centro que é uma praça com igreja. Elas cresceram ao redor da igreja. É a dinâmica, né, que começa a surgir a partir daí. Então, desses burgos surgem cidades comerciais que acabam matando, de fato, o sistema feudal. O comércio passa a ser mais importante que meramente a economia de subsistência. E mais um detalhe muito relevante. Coloca aí, dos burgos
surgiu uma nova classe social, a burguesia. Então, se antes o centro da sociedade era a nobreza, agora o centro, nesse novo centro, é uma burguesia. É uma classe de mercadores que se torna muito rica e que, ao longo da Idade Moderna, ela passa a se tornar poderosa. Tá? Então, está aqui. O contexto que leva à crise do feudalismo, a gente já reviu as suas características. Essa crise ela acontece durante a Baixa Idade Média. Tá? O feudalismo nasce na alta, mas morre na baixa. E aí, crescimento demográfico, correntes migratórias, né? Pestes que dizimam populações economicamente ativas, produtivas. Em seguida, o crescimento do comércio, de feiras, de cidades, dos burgos, e uma classe social chamada de burguesia. Tudo isso favorece o fim do feudalismo. E é a partir daí, com esse novo ambiente, com essa nova classe social, que a Igreja Católica, por exemplo, começa a perder um espaço. Então, essa crise do feudalismo também simboliza, também é um sintoma de uma crise para a Igreja Católica. No final da Idade Média, vai surgir a tal da Reforma Protestante. Deixa eu apagar aqui. Braga, se quiser falar alguma coisa aí, viu? Desculpa, é que eu metralho mesmo aqui. Não. Estava comentando no chat que é daí que surgem os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, como tu falou aí da igreja, né? Das feiras na igreja. Aí tem essa contagem do tempo a partir dos dias, né? E o domingo, que é o dia do Senhor, para o cristianismo e tal. Vamos falar agora de reforma protestante. Tá? Isso, o feudalismo já foi. Vamos falar agora da reforma. Pessoal, esse nome reforma protestante, esse nome, ele simboliza o quê? Um movimento na história que representou o surgimento de novas igrejas cristãs, tá? Mas que de alguma maneira surgiram do seio da Igreja Católica, rompendo com a Igreja Católica, tá? E aí, ó, é importante dizer o seguinte: foi um processo que começou ali entre o século XIV, no século XIV, e se estendeu até o século XVI. Tá? A Reforma Protestante, ela vai do século XIV ao XVI, foram quase 200 anos. E um detalhe importante, perceba, se a Idade Média acaba no século XV, perceba que a Reforma está começando no finalzinho da Idade Média. E ela está indo em direção a qual período? A um novo período, o período que sucede a Idade Média, a Idade Moderna. Então, quais são os fatores principais que fizeram com que pensadores nessa época começassem a contestar a Igreja Católica? De onde é que vem essa crise moral da Igreja? Eu vou lembrar o seguinte, mais uma vez. A Igreja Católica, ela dominou o pensamento na Idade Média ocidental das populações ocidentais. Isso é inquestionável. A Igreja Católica, por exemplo, teve um grande contributo, que foi a criação das universidades, né, Brian? Ali na Baixa Idade Média, as universidades cresceram, desenvolveram, mas sempre com aquele foco de formar o clero, de formar a elite da nobreza, enfim. Bom, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, à medida que a Igreja Católica começa a se tornar cada vez mais poderosa, a Igreja Católica ela começa a se envolver em escândalos que a gente vai resumir com a palavra simonia. O que é a simonia? A simonia é o comércio que está envolvido com a fé, o comércio da fé. Aquela ideia de que o Papa salva pessoas, que o Papa perdoa o indivíduo de um pecado, que esse cara vai para o juízo final já absolvido. O que acontece, galera? A Igreja Católica ela costumava vender o perdão. O Papa era o cara que podia escrever um documento, assinar um documento e legitimar você para chegar ao céu, para ter um espaço no patrimônio celestial. Um outro detalhe interessante, além do comércio, que não só envolvia o perdão, envolvia a cura, por exemplo. Curioso que na Espanha chegou-se a se vender, no finalzinho da Idade Média, garrafinhas com leite, que a galera dizia que era o leite de Maria. Olha o leite de Maria, você toma o leite e se cura de uma doença, de uma lepra, por exemplo. Então, viagem total, né? Aquela história que vendia pedacinhos de madeira da cruz de Jesus, e se você juntasse todos esses pedacinhos de madeira, você construía a Arca de Noé, porque era muita madeira, né, supostamente. Então, se vendia tudo que você imaginasse, e aí o que vai acontecer? Muitos pensadores de dentro da igreja começam a questionar: que igreja é essa que vende a fé, que vende Deus indiretamente, que vende o perdão, quando, na verdade, o próprio Jesus, em sua história contada no Novo Testamento, era uma pessoa pobre,
tá? Materialmente, mais rica espiritualmente. Jesus foi o cara que abriu mão dessa riqueza, foi o cara que viveu entre os pobres, entre os excluídos, enfim. Resultado, galera. Além dessa crise, ou dessa crítica à prática do comércio, da fé, da simonia, também tem um outro aspecto aí, o nicolaísmo. O que é o nicolaísmo? Nicolaísmo, enquanto a simonia ela se remete a comércio, o nicolaísmo se remete a, eu diria, afrouxamento das normas. Vou colocar aqui um termo, afrouxamento das normas, porque, por exemplo, ó, o próprio Lutero, que foi um reformista, quando viajou a Roma, Lutero era um monge agostiniano, viajou a Roma, visitou Roma, e ele dizia, caramba, Roma tinha motéis, não tinha esse termo motel ainda, que é muito moderno, né? Mas havia prostíbulos e os padres iam a prostíbulos, né? Por exemplo. Ele começa a dizer o seguinte, cara, a Igreja Católica está completamente imaculada em sua essência pelos vícios de comportamento e pelo materialismo, né? Então, a esse afrouxamento aqui, a gente está vendo o seguinte, os padres, os clérigos não seguiam as regras morais da Igreja, né? Os princípios da Igreja, por exemplo, o lance do celibato, não, a maior parte dos padres, pelo menos nos escândalos ali, denotavam que não estavam respeitando o celibato, que estavam praticando relações sexuais, que estavam abusando do materialismo, do luxo e tudo mais. Então, é o descumprimento às regras da Igreja. E aí, esses dois fatores, né, principais acabaram gerando aí críticas de dois homens, ainda na Idade Média, são chamados de pioneiros, que são os pioneiros da Reforma Protestante. Um cara chamado de John Wycliffe, e também um cara chamado de Jan Hus. John Wycliffe e Jan Hus. John Wycliffe foi um crítico da Igreja na Inglaterra, em Oxford. Ele era membro da Igreja e começou a dizer que a Igreja deveria voltar à sua origem. A Igreja deveria voltar a seguir a palavra de Cristo. Cristo foi pobre, não foi materialista, a Igreja também não deveria ser materialista. John Wycliffe foi o primeiro. Depois, Jan Hus também seguiu essa ideia lá em Praga, depois República Tcheca e tudo mais. E esse cara dizia que a Igreja deveria abrir mão do materialismo, deveria respeitar e seguir o exemplo de Cristo e mais, que a Igreja deveria doar os seus bens para os mais pobres. Esses dois foram os primeiros perseguidos pela Igreja. John Wycliffe não chegou a ser punido, porque morreu antes. John Hus, né, acabou sendo queimado em fogueira em praça pública, né, foi assassinado pela Igreja Católica. E aí, quando chega a transição ali entre o século XV e XVI, nós temos, de fato, os reformistas. Os precursores, os pioneiros são esses dois, mas eles não conseguiram criar novas igrejas. E aí os reformistas aparecem nesse período ali, século XV e XVI, são esses caras aqui. Primeiro, Martinho Lutero. Segundo, João Calvino, Jean Calvino. Terceiro, um carinha chamado de Henrique. Oitavo, quem são e o que eles pregaram? Martinho Lutero, jogo bem rápido, foi um monge da Igreja Católica que, em suas missas, começou a fazer críticas ao Papa Leão, na época, e ele descobriu, por exemplo, que o Papa estava vendendo perdão, a indulgência perdão, tá? A venda da indulgência, para construir a Basílica de São Pedro. O Papa autorizou a venda de documentos que perdoavam pessoas. E é bom lembrar que naquela época já tinha rolado a imprensa de Gutenberg, né? O que é a imprensa de Gutenberg? Coloca aí, só uma curiosidade. Imprensa de Gutenberg foi uma tecnologia, uma máquina, que foi desenvolvida no século XIV por um alemão. E essa máquina é tipo assim, é o embriãozinho da impressora HP que você tem aí em casa agora, da Xerox. Era uma máquina baseada em xilogravura, placas, você pintava essas placas, que eram tipo carimbos gigantes, e ela saía imprimindo vários papéis, né? Então, a imprensa de Gutenberg foi revolucionária, competência 4, que é a tecnologia revolucionária para essa época. Você passa a ter agora a capacidade de produzir mais bíblias e de fazer essas bíblias chegarem às mãos das pessoas, por exemplo, né? E aí, por um outro lado, o Papa pegou documentos, reproduziu documentos em larga escala com a assinatura dele. Então, também foi usado para isso. Eu tinha várias cópias desse documento para vender, para arrecadar dinheiro e construir uma igreja gigante que fica lá em Roma, no Vaticano.
Resultado, Martinho Lutero se revolta com essa postura e ele vai colocar na porta da igreja onde ele pregava papéis que vão ser chamados de 95 teses, as 95 teses de Wittenberg. Ele coloca na porta da igreja vários papéis que criticam o Papa e a igreja, mas criticam não só de boca, sei lá, com base em opinião, criticam com base na Bíblia. Ele pega vários versículos e começa a mostrar que a igreja, o que a igreja prega, não está muitas vezes previsto na Bíblia. Beleza? Então, essas são as 95 teses. Depois, ele é chamado para um julgamento, enfim, ele não renuncia o que ele fala, ele não tira as acusações que ele fez à igreja, acaba sendo excomungado pela Igreja Católica. E aí, esse alemão, Martinho Lutero, depois vai escrever uma outra obra muito importante, chamada de Confissões de Augsburgo, tá? Nessa obra, as Confissões de Augsburgo, o Augsburg, tá? Augsburgo. Peraí. Augsburgo. O Augsburg. Essa obra, ela inaugura o rompimento de Lutero com a igreja pós-comunhão e a criação de uma nova igreja. Tá? Daqui a pouco eu falo das características básicas dessa reforma protestante em termos de credo e teologia. Então, primeiro ele critica, depois ele rompe e cria uma nova igreja. A teologia luterana, e a gente vai falar já das características. Jean Calvino, ele era um jurista francês que também teceu uma série de críticas à Igreja Católica, leu as obras de Lutero, tá? E também criou uma igreja, né? Um outro credo, entre aspas, que vem de uma obra também conhecida como Ordenações Eclesiásticas. Coloca aí, Ordenações Eclesiásticas. Ele fala muito, por exemplo, do livro de Eclesiastes. E por fim, Henrique VIII. Henrique VIII foi um rei, o rei da Inglaterra, coloca aí, ele era o rei da Inglaterra, no século XVI. E esse cara, tem toda aquela história que a gente vai abreviar, porque você for uma revisão, mas tem toda aquela história de que Henrique VIII, ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, é isso? E ele não conseguia ter um filho homem, um varão, com a sua esposa lá, Catarina. E aí o que, que vai acontecer? Ele rompe relações, né? Rompe o casamento com ela, separa-se, divorcia, só que para romper relações com ela, ele tinha que também passar por cima da igreja. Porque naquela época, o Papa Clemente da Igreja Católica não permitia a separação. Né? O que Deus uniu, aliás, o que Deus uniu, só a morte vai separar. E aí, consequentemente, o que Henrique VIII fez? Claro que há vários interesses aí, né? No momento que ele não tem filhos com Catarina, sua esposa espanhola, teoricamente, se ele morresse só tendo filhas, o trono da Inglaterra estaria sob mãos da regência espanhola. Ou seja, haveria o risco da Inglaterra perder sua soberania. E aí também havia outros interesses dele fortalecer o poder dele. Se ele rompe com a igreja, ou seja, para se divorciar da esposa, ele tem que desrespeitar o Papa, que o divórcio não era permitido, o Papa não ia assinar o divórcio, ele rompia com a esposa e com o Papa, casava com a outra pessoa e criava a própria igreja e fortalecia o seu poder. Então tem todos esses interesses aí no meio. Por isso que a gente costuma dizer que a reforma protestante, Alemanha, Suíça, depois Holanda e tudo mais, aqui na Inglaterra, a reforma protestante ela teve muito mais um teor político do que um teor propriamente religioso. Foi uma reforma motivada pelo fortalecimento, pela ideia de fortalecer o poder desse rei. Então, em 1534, Henrique VIII vai assinar um documento chamado de Ato de Supremacia. O que é o Ato de Supremacia? É o documento a partir do qual ele oficializa o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. A Igreja Católica e a Inglaterra não tem mais diálogo, e agora a Inglaterra, que antes era católica, não mais o é. Tá? É importante lembrar que com esse ato de supremacia, ele também vai instaurar dentro da Inglaterra o que nós chamamos de Igreja Anglicana ou a corrente do anglicanismo. Então, fazendo um resumo rápido, para eu falar das características e a gente ir para o outro tópico, que é renascimento, saca só, a Igreja Católica
junto com a crise do feudalismo, que a igreja monopolizava o pensamento ali naquela Europa feudal, à medida que o feudalismo começa a entrar em crise, a igreja também começa a sofrer uma série de questionamentos. Bom, os principais motivos que geraram escândalo para a igreja: o envolvimento dela no comércio da fé, a simonia, o quê? O desrespeito de muitos membros, padres, bispos, clérigos no geral, às regras morais da igreja, ou seja, padres se envolvendo em escândalos sexuais, pedofilia e tudo mais, né? São chagas que a igreja ainda tenta curar hoje, né, por exemplo. Próximo passo: dois pioneiros começaram a criticar a igreja mais claramente ali no século XIV, século XV, John Wycliffe e John Hus, diziam que a igreja deveria abandonar o seu materialismo, luxo e tudo mais. E aí, os reformistas, né? Martinho Lutero, um alemão, que escreveu a primeira crítica às 95 teses, acabou sendo excomungado, expulso da igreja, e depois criou uma nova corrente, a teologia luterana, com essa obra, As Confissões de Augsburgo. Jean Calvino, jurista francês, que foi expulso da França e que foi estudar e criar uma nova teologia na Suíça, através das ordenações eclesiásticas, essa obra, esse livro. E Henrique VIII, rei da Inglaterra, que separou da sua esposa Catarina de Aragão, rompeu com o Papa, que não aceitava o divórcio, casou com Ana Bolena, uma amante sua, e acabou criando uma igreja nacional, a Igreja Anglicana. Mas vamos lá, para fechar isso aqui. Quais são as principais características pregadas por essas novas igrejas que estão surgindo agora? No geral, os principais traços delas são, em primeiro lugar, vamos colocar aqui, ó, os princípios da Reforma Protestante. Primeiro, a livre interpretação. Coloca aí. Livre interpretação. A ideia de que a igreja não deveria mais monopolizar a interpretação da Bíblia. A Bíblia, na Idade Média, ela era comumente traduzida para o grego e para o latim, né? Então, a maioria da galera, do aramaico para o grego, latim, a galera não tinha acesso à leitura da Bíblia. Então, essa era a ideia. Permitir que a Bíblia fosse traduzida em vários idiomas. O próprio Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tá? Foi a primeira versão alemã que ele fez a tradução e tal. E a ideia era, quanto mais a Bíblia for traduzida em vários idiomas, mais as pessoas comuns terão acesso à sua leitura e terão sua própria interpretação, o que diminuirá o monopólio da igreja. É bom lembrar que a reforma, se você quiser colocar aí, contribuiu muito para a alfabetização, para a difusão de programas de alfabetização dentro das igrejas. O interesse por aprender a ler cresceu muito nessa época devido a esse princípio. Segundo ponto importante é que ela também se utilizou da imprensa de Gutenberg, né? Essa imprensa que reproduzia livros agora vai reproduzir Bíblias em outros idiomas, tá? Próximo passo. Segundo, o fim do celibato. Aquela ideia de que o padre, de que o líder da comunidade, o líder espiritual, religioso, não podia casar, foi extinto, tá? Esse princípio. Na igreja, tanto na igreja luterana, quanto na calvinista, quanto na anglicana, o padre, agora pastor, pode sim casar. Em algumas igrejas mais progressistas, temos hoje pastoras que também têm que ser casadas, né? Próximo passo, terceiro, esse movimento também girou muito fortemente em torno aí, é muito bom lembrar, da extinção, da abolição de imagens, tá? Ou seja, ícones, santos, estátuas, não são mais adotados e adotadas dentro dessas igrejas. Você pode perceber que as igrejas protestantes não têm santos. Por quê? Porque eles começam a pregar a ideia de que, para chegar a Deus, você não precisa, né, ir até uma imagem, comprar uma imagem para enriquecer alguém que vende essa imagem, geralmente a igreja. Basta que um ou mais de um falem em meu nome e eu me farei presente. Isso está na Bíblia. Então, o que acontece? Deus estaria presente onde as pessoas falassem dele e cada um, indivíduo, passa a ser templo do Senhor, né? Essa era a grande ideia. Outro ponto importante é o seguinte, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de calvinismo, o calvinismo vai trazer uma pegada um pouquinho mais, eu diria... Como é que eu poderia dizer, cara? A teologia mais à frente, da prosperidade, entre aspas, né? O calvinismo, mas eu não vou banalizar isso aqui não, tá? O calvinismo, por exemplo, defendia que o trabalho não era mais um pecado, né?
É bom lembrar que a Igreja Católica o tempo inteiro associava o trabalho braçal a algo menor, né? O trabalho não deve trazer lucro. A Igreja, inclusive, pregava uma ideia chamada de preço justo. As pessoas devem trabalhar para viver apenas do que é básico. E o que for excedente dá para a Igreja, que a Igreja cuida da riqueza. E aí a Igreja ia enriquecendo, recebendo terra das pessoas. Nesse caso aqui, Calvino vai dizer que o lucro não é pecado. O trabalho em si não é um problema. O problema é o que você faz com o lucro. Se você é muito rico e não é cristão, aí reside um problema. Mas o que acontece? Trabalho e lucro passam a ser valorizados dentro dessa perspectiva luterana. E aí, consequentemente, se você trabalha muito, você lucra muito, e você dá um destino cristão para a sua vida, então você é um abençoado. Essa tua riqueza é um dom de Deus, essa tua capacidade de comercializar. Então, essa reforma protestante acabou sendo, sobretudo, abraçada pela burguesia. Lembra? A burguesia que surge no finalzinho da Idade Média está buscando agora uma igreja que não condene o lucro, que não condene suas práticas comerciais. E a burguesia vai olhar para Lutero, vai olhar um pouquinho mais de lado para Calvino, que era um intuito mais conservador, vai olhar para Henrique VIII e vai dizer, eu apoio vocês. Então, a reforma protestante surge junto com a burguesia apoiando a reforma. E aí, consequentemente, a burguesia agora vai se encontrar e não vai se sentir pecadora por lucrar, por comercializar. E aí, se você perceber, países que são de origem protestante, de formação protestante, esses países tiveram a industrialização mais, eu diria, veloz, como a Inglaterra. A Inglaterra anglicana. O anglicanismo é uma corrente calvinista, protestante. Então, um país que foi forjado desde sua origem ali, enquanto Estado protestante, tem uma indústria criada, ou, sei lá, desenvolvida antes de outros países católicos, como Portugal, por exemplo. Os Estados Unidos, que teve uma colonização puritana, protestante, predominante lá no início, também se desenvolveu dentro de um capitalismo moderno muito mais rápido. Então, é isso. Tem até né, Brian? Daqui a pouco a gente entra, Brian, com as questões, né? Mas, por exemplo, tem Max Weber, né, Brian? Weber é um cara que traz muito fortemente essa visão, a ética protestante, né? E lembrar, como eu falei no começo, né? Tudo isso aí, só é possível a reforma, o renascimento, o protestantismo. Só é possível porque a realidade era outra. Porque movimentos de reforma na igreja sempre houveram, né? Sempre houve movimento de reformas. Só que aqui, a época é extremamente propícia, a mentalidade é outra, o feudalismo está ruindo, a burguesia está ascendendo socialmente, o comércio, o dinheiro está começando a fazer mais lógica, o lucro, a lógica do lucro, tudo isso já está dominando a Europa. Então, é muito mais possível, né, que esses movimentos que contestavam a igreja e contestavam essa sociedade tradicional da Idade Média, que esses movimentos vingassem. Né? Por isso que a reforma vingou, por isso que o protestantismo surgiu aí. E, como Pedro falou, tem o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma das coisas que solidificam o capitalismo, né? Trabalhe, porque se você trabalhar, você vai ser rico, e se você for rico, você vai estar longe das tentações do mundo, você não vai precisar roubar, nem matar, enfim, nem sentir inveja de ninguém. Por isso que Calvino valorizava aí o trabalho. Exato. Beleza. Vamos embora. Contra a reforma. Brian, velho, a gente se lembra como hoje, né? Que é historiador. Século XVI estava rolando as grandes navegações, né? Isso. Grandes navegações. Vê como tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Crise do feudalismo, surgimento da burguesia, né? O comércio está bombando, reforma protestante, grandes navegações que a gente ainda vai estudar, mas ao mesmo tempo a Igreja Católica começou a perceber o seguinte: opa, eu preciso fazer alguma coisa para controlar esse crescimento protestante. E aí, a igreja vai lançar mão de uma série de medidas. E boa parte dessas medidas, que são chamadas de contra-reforma, elas foram assinadas, chanceladas, num evento chamado de Concílio de Trento. Coloca aí. O Concílio de Trento foi um congresso que reuniu membros da Igreja Católica para definir quais medidas a igreja tomaria a fim de combater o avanço protestante. Uma das primeiras foi a adoção do barroco como estética da Igreja Católica. Brian, você que é um cara da arte, me diz aí, meu irmão, essa história do barroco e da igreja, o que é que tem a ver? O barroco é uma arte tipicamente religiosa. Na verdade, o Concílio de Trento, ele instituiu que se produzisse um tipo de arte
que pusesse o homem de volta no seu lugar de submisso a Deus, né? O Renascimento pegou o homem e colocou o homem no centro, né? O antropocentrismo, e o Barroco deveria servir para trazer de volta o teocentrismo, colocar Deus acima dos homens. Por isso que as igrejas barrocas, se você for numa igreja barroca, você se sente o grão da poeira, né? Você não sente nada, porque é uma igreja extremamente luxuosa, poderosa, mostrando o poder de Deus sobre você. Então, o barroco é uma arte que serviu à Contra-Reforma e serviu para transformar a arte numa forma de educar também as pessoas e recuperar os fiéis, fazendo com que os fiéis cortassem as asinhas, né, dessa galera e começassem a colocar de volta as coisas no eixo. Então, a arte barroca, por isso ela é uma arte religiosa, mas é bom lembrar, que se você se aprofundar aí na arte, você vai ver que o barroco foi usado para diversos fins, que não só religiosos, nos diversos outros países. E lembrar também que o barroco não serviu só à religião, serviu ao poder também, né? Os absolutistas, os reis, também se utilizaram do barroco. O Palácio de Versalhes é uma arquitetura barroca para mostrar também o poder do rei. Beleza? Tá mudo aí, tá se mudo aí. No caso do Brasil, o barroco foi característico da mineração, né? Isso, chegou no Brasil através das grandes navegações, né? É trazido para cá pelos portugueses, pelos jesuítas, né, que começam a trazer as ideias barrocas, o Padre Antônio Vieira, enfim, mas chega aqui eminentemente no tempo da mineração, que é, logicamente, a extração do ouro. Por isso que as igrejas barrocas aqui em Recife, tem a Capela Dourada, inclusive, vão lá, visitem, é interessantíssima, riquíssima. Tem as igrejas em Salvador, em Minas Gerais, que é uma característica desse barroco brasileiro, que é um barroco e assumiu características do Brasil, né, dos elementos, a pedra-sabão, o colorismo, a taipa, foram elementos que o barroco brasileiro usou, né, e que eram específicos da região. Lembrar sempre isso, que o barroco, ele em cada região assumiu as características específicas dessa região. Por isso que no Brasil ele foi dessa forma, mas era pomposo como em toda a arte religiosa, né? Além da adoção do barroco como uma arte oficial da igreja, enfim, um instrumento de propagação da fé católica, o Concílio de Trento também proibiu o comércio da fé. Tá? A partir de agora, a simonia está proibida. Nada desse lance de vender a indulgência, o perdão, de vender um lugarzinho no céu, um lotezinho no céu, está proibido. Próximo ponto. Além de proibir o comércio da fé, a igreja também vai instituir que, a partir de agora, para ser um membro da igreja, tem que passar por um seminário, por uma escola de formação. É uma universidade para membro da igreja. Qual a ideia do seminário? Se o indivíduo se forma padre estudando 8 anos, a ideia, a tendência é que ele conheça melhor as ordens da igreja. E, consequentemente, que a corrupção diminua, porque as pessoas vão conhecer mais. Logo, o seminário vai ser obrigatório. Tá? Outro ponto importante que esses caras aqui vão pregar, enfim, para combater o nicolaísmo, aquela crise moral, comportamento imoral ou amoral, principalmente imoral dos membros da igreja, eles vão definir que o celibato está reforçado, viu? O celibato continua sendo realidade, ou seja, o indivíduo, quando se torna padre, ele está casando com a igreja e com Deus, não pode ter esposas e filhos. Está proibido e continua proibido até hoje. Tá? Próximo passo, outra coisa interessante, tá? Além de tudo isso aqui, a Igreja Católica vai criar a catequese, tá? Ou catecismo. Coloca aí. A catequese, que é um instrumento para pegar crianças, pegar jovens, ensinar o credo católico para essas pessoas na escola, nas igrejas, através da primeira comunhão. Então, todos aqueles ritos que a Igreja Católica, né, pregava, ela vai instituir e vai ensinar através desse instrumento chamado de catequese. Outro detalhe, é bom lembrar também que a Igreja Católica reforçou os sacramentos. Né? Quantos sacramentos a Igreja Católica tem? Alguém sabe aí? Escreve aí, vocês que são coroinhas. Quem tiver algum coroinha aqui. Quantos sacramentos? São 7 sacramentos, tá? A Igreja Protestante, ela só admite 2 sacramentos. O que seria sacramento? É aquilo que Jesus fez em vida. Só admitem 2. Quais são esses sacramentos? Para os protestantes, só se admite o batismo, porque Jesus foi batizado por João Batista, e a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, né? E a Eucaristia, que é justamente aquela tese, né, de que
em seus últimos momentos, Jesus entregou como um símbolo do seu sacrifício ali, né, da sua doação, o pão como seu corpo, o vinho como seu sangue. Curiosidade, aqui no caso a igreja mantém os 7 celibatos, ou os 7 sacramentos, né? Batismo, Eucaristia, primeira comunhão, confissão, extrema-unção, unção dos enfermos, né? O que mais? Mantém todos os sacramentos, enquanto os protestantes só adotam esses 2. Agora, além desses princípios aqui, é importante lembrar também que a Igreja Católica estabeleceu o índex, tá? O índex era a lista de livros proibidos, uma lista que denunciava quais livros os católicos não deveriam ler. Coloca aí, índex, Librorum Prohibitorum. Então havia uma lista de índices, de livros, aliás, que não deveriam ser lidos por católicos, obras de artes e tudo mais. Então, nisso aí, vários autores, vários cientistas foram perseguidos pela igreja, como o próprio Galileu Galilei, né? Que foi perseguido por defender a teoria ali do heliocentrismo, já que a igreja defendia que a Terra estava no centro. Ele disse que era o Sol, acabou não sendo morto, mas ficou em prisão e tudo mais. Então, muitos intelectuais foram perseguidos por suas obras. Lembrando que o índex, curiosidade, só foi extinto ali na Guerra Fria, tá? Século XX, agora há pouco. Por fim, a igreja também vai reativar, coloca aí, reativação da Santa Inquisição, ou do Tribunal do Santo Ofício. O que é isso aqui? O tribunal que julgava pessoas consideradas hereges, pessoas que eram contra a Igreja Católica. Então, a Inquisição, que a gente conhece, a perseguição aos inimigos da Igreja Católica, enfim, recomeça aqui. Já havia o tribunal na Idade Média e agora ele foi reativado pela Igreja. E, por fim, a Igreja também vai criar a Companhia de Jesus, que foi aquela escola de padres, os padres jesuítas, que tinha como grande função pregar, propagar o catolicismo nas novas terras conquistadas no Novo Mundo, né? Durante as grandes navegações. Ou seja, os padres jesuítas viriam para o Brasil, para a América, iriam para a Ásia para pregar a fé católica e converter novos povos a fim de ampliar a extensão da igreja, o alcance da igreja católica. Vamos lá, galerinha. Reforma protestante já foi, contra-reforma já foi, crise do feudalismo já foi, agora vamos falar do Renascimento. Está terminando essa parte teórica, tá? Quais são as características desse tal movimento chamado de Renascimento cultural? Bom, vamos lá. Eu vou dizendo cada uma, vamos bater uma bola, Brian. Eu falo cada uma aí, você vai explicando, pode ser? Bora nessa, boizinho, bora nessa. Vamos lá, eu vou lembrar o seguinte, a palavra Renascimento, ela lembra o seguinte, é o renascer de uma cultura que já existiu. Se ela renasce, é porque ela já existiu em outro momento, né? Então, que cultura é essa? A gente vai perceber, vou dizer a primeira, viu, Brian? A gente vai perceber que muitos artistas desse momento aí, renascimento cultural, que inicia na Idade Moderna, finalzinho da Idade Média, enfim, muitos artistas, eles buscam ideias que existiam na Grécia Antiga, os ideais de arte da Grécia Antiga, né? Então, o que a gente vai chamar aqui? É um resgate do pensamento clássico. Esse pensamento clássico, na verdade, é o pensamento greco-romano. Coloca aí, o termo clássico se refere à antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, resgate do pensamento greco-romano. Como é que aconteceu esse resgate, hein, Brian? Aconteceu através de um antropocentrismo, né? Que é isso? Isso, o antropocentrismo, que é o homem no centro, né? O contrário do teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro, antropocentrismo é o homem no centro. Lembrar sempre que falou valor clássico, a gente está falando de razão, de proporção, de equilíbrio, de simetria. Isso era o ideal de beleza para os gregos. E o Renascimento recupera esse ideal de beleza, por isso prega uma arte racional, proporcional e equilibrada. Se você entender isso, você entende praticamente todo o Renascimento. Entender que é uma arte que preza pelo equilíbrio, proporção, simetria e racionalidade. É o centro onde gravita aí, as questões do Renascimento. Então, o pensamento racional está no centro, né? A negação do teocentrismo, né? E até um detalhe que você colocou aí, Brian, que eu vou aproveitar para aprofundar, que o pensamento medieval é chamado de teocêntrico, né? Porque é um pensamento todo baseado na religião, nas explicações religiosas,
Por que teve um terremoto aqui? Ah, porque nós pecamos e Deus quis. Por que eu sou pobre? Ah, porque Deus me fez, escolheu que eu ficasse pobre. E lutar contra a pobreza é lutar contra uma ordem que Deus criou, natural na minha vida. Ordem divina, aliás. Então, o teocentrismo é a percepção de que Deus centraliza-se e Deus comanda tudo e ninguém pode questionar nada, nem explicar nada fora da religião. Então, a razão no centro, a razão explica o mundo. Outro detalhe, o hedonismo. O que é esse hedonismo? Hedonismo é uma... Isso aí vem muito dos gregos helenistas, tá? Epicuro pregava essa ideia de que você deve ser guiado pelo prazer, tá? Mas não é qualquer prazer, né? São alguns prazeres, mas não precisa aprofundar nisso. Mas é entender que é uma teoria baseada no prazer. Você tem que buscar o prazer, a satisfação, a alegria. E isso você vai ver muito em muitos quadros de alguns pintores renascentistas, onde eles retratam cenas de alegria, do cotidiano, as pessoas se divertindo, tendo prazer, sorrindo. Então, hedonismo é isso, uma vida guiada pelo prazer e pela satisfação. Na Igreja Católica medieval, a ideia era renunciar ao prazer, né? O prazer era pecado, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, né? Mas, no geral, se entendeu o prazer como algo que podia te levar para o caminho do pecado. Exato. Vamos lá. Outro princípio interessante, como eu falei agora há pouco, esse aqui eu vou explicar aqui, o heliocentrismo, né? Até a astronomia entrou nessa história. Por quê? Porque a Igreja Católica defendia a primazia do homem, o homem como criação de Deus e o homem no centro do universo, no centro de tudo, né? E se o homem é o centro, quem é que representa o homem diante de Deus? A Igreja. Então a Igreja também estaria no centro. Agora não. O que acontece? Bom, havia um cara chamado de Ptolomeu, que lá na antiguidade disse, opa, quem está no centro é a Terra. E aí a Igreja Católica abraçou o geocentrismo de Ptolomeu. A Terra está no centro. Só que aí, os físicos, né, desde Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei, vão dizer, não é a Terra que está no centro, não. É o Sol que está no centro. Né? Então, até essa luta, se o Sol está no centro, não somos mais o centro do universo. A Igreja não é o centro de tudo. Não existe essa igreja, o igrejaocentrismo, nem existe esse termo. Mas é uma maneira de negar, através da ciência, uma postura religiosa e política da Igreja. Olha que interessante. Nenhuma ciência é por acaso também, né? É bom lembrar isso aí. Bom, próximo passo. O individualismo, Brian. Individualismo. Vou lembrar só de um detalhe, rapidinho, bem rápido, mas é um conceito importante para vocês. Que esse heliocentrismo está dentro de um movimento chamado Revolução Científica. O que é isso? Rapidinho. O que acontece? Fala. E foi bom. Apontasse assim, fizesse assim. É para continuar? Vai. Uau. Então, a Revolução Científica, para vocês entenderem bem rápido, é o seguinte. Na Idade Média, e foi uma ideia que durou aí por milênios, havia uma concepção ainda aristotélica de ciência. O que é isso? Aristóteles e os gregos pensavam a ciência da seguinte forma. Eu só preciso observar e afirmar. Por quê? Porque a minha razão é capaz de conhecer o mundo. Ou seja, eles eram racionalistas. Eu só preciso da razão para gerar conhecimento. Então, se eu observar, raciocinar, eu posso afirmar e gerar um conhecimento. A igreja se apropriou desse pensamento, ou seja, se você ora, ou enfim, se você se relaciona com Deus e as coisas se transformam, isso é suficiente para gerar um conhecimento. Então, termina que essa ciência aristotélica se uniu ao pensamento medieval. Quem vai romper com esse pensamento de uma argumentação lógica é justamente a Idade Moderna, quando vem com a ideia da razão. Pensar não só a razão, né? Mas agora o experimento. Já que o mundo não é regido por Deus, o mundo é regido pela própria natureza, então a natureza explica o mundo. Então, a partir de agora, eu preciso que haja provas, né? Eu tenho que explicar o mundo a partir do próprio mundo. Então, a Revolução Científica traz para a ciência a experimentação, o laboratório, que é a ciência que a gente faz hoje. A ciência que a gente faz hoje surgiu aí no século XVI, XVII, com a Revolução Científica baseada no experimento, na prova, e não mais só numa argumentação lógica para gerar conhecimento ou dizer a verdade sobre alguma coisa. Mudo aí, boy. Deixa eu aproveitar aqui, já que Brian traz essa percepção da revolução científica, da ciência que nós temos hoje, que nasce aí, nesse contexto, eu aproveito
E vou roubar de você, viu, Brian? Individualismo. Vou aproveitar. Individualismo é a percepção de que cada homem, cada indivíduo possui características próprias. Então, você passa a ter arte expondo, por exemplo, o estado emocional de um homem. Desde, por exemplo, vamos pensar, como é o nome daquele cara, meu Deus do céu? Aquele cara que matou o dragão? São Jorge. São Jorge matando o dragão na lua. São Jorge empinando o cavalo com a cara brava, assim, ele está mostrando o quê? Valentia, bravura ao matar um dragão. Até a Mona Lisa, que está ali, ó, com um sorrisinho no canto da boca, que ninguém sabe bem o que significa, mas que mostra um traço de cada indivíduo. Os homens não são mais todos expressados com aquela visão pacífica, como era na Idade Média. Todo mundo, assim, com a cara de paz? Tipo, tem, eu acho que é massacre, né? Jesus e a manjedoura, o menino nascendo, Maria com o menino no braço e José, o pai. Todo mundo sempre olhando para o céu, como se, fica tranquilo, Deus está no controle de tudo. Ninguém precisa se expressar, porque todos são criação de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Aqui não. Todos são diferentes e cada homem tem uma característica específica, tem traços emocionais, enfim, tem ações que são retratadas durante essas obras, tá? Outra coisa interessante é o universalismo. Coloca aí. O que é o universalismo? Brian, você é um homem universal? Olha, cara, eu tento ser, tá? Mas é bem complicado. Mas, veja, no conceito renascentista, universalista era o cara... Porque agora, veja, o conhecimento está disseminado, a imprensa existe, então a informação circula. Então, o cara do Renascimento, ele quer ter vários tipos de conhecimento, se especializar em várias coisas, e não só em uma. Então, é essa diversificação do conhecimento. Quem mais representa isso é Da Vinci, né? Da Vinci era tudo, era inventor, arquiteto, escultor, consertava carro, limpava janela, fazia tudo o cara mesmo. Era inventor, arquiteto, tudo, escultor, fazia tudo. Então, era essa ideia de que o homem podia ultrapassar limites, ele podia alcançar diversos conhecimentos, não podia ficar centrado apenas naquele conhecimento da Idade Média, beleza? É isso aí, mais ou menos. Então, isso é mais vale saber um pouco de cada coisa do que tudo de uma coisa só, né? Essa é a ideia, uma coisa só. Beleza. E por fim, ó, galera, características técnicas do Renascimento. A ideia do movimento, o uso do movimento, né? Sempre, né, você vai enxergar muitas obras de arte trazendo movimento, explorando a ideia de o homem em ação, o homem correndo, o homem andando, o homem, um anjo voando, sempre a ideia de movimento, de ação. O uso de cores fortes, né, cores primárias, cores quentes, como laranja, como roxo, mas o roxo um pouco mais para o lilás. Na Idade Média você tinha sempre cores pastéis, cores mais, diria, pacíficas, né, mais voltadas para a espiritualidade. Agora as cores são enérgicas, são vivas. E, por fim, muito o uso da geometria, tá? A ideia de que a arte pode ser tridimensional, de que a matemática pode ajudar a compor objetos. Você vai encontrar em muitos quadros figuras geométricas. Se você olhar, por exemplo, a Santa Ceia de Da Vinci, está todo mundo sentado numa mesa. Se você olhar a mesa, ela é um retângulo perfeito, né? Ela é uma estrutura de um retângulo perfeito. Você vai encontrar, por exemplo, na Escola de Atenas, né? Uma outra obra muito famosa, você vai encontrar muitos arcos. Então, você vai ter sempre muita geometria dentro dessas obras. Geralmente, os quadros eles eram pintados, primeiro rascunhados, calculados, e depois a arte em si, não geométrica, não matemática puramente, estava em cima dessas figuras. Então, a geometria está nessa base. A própria Mona Lisa, para terminar, se você perceber a Mona Lisa, depois dê uma olhada na obra, é um triângulo. Tem a mulher aqui dentro da obra, né? E ela forma um triângulo. Então, se liga nesses detalhes que são muito importantes. Então, tá aqui os traços gerais. Eu não vou delongar demais, não. Bom, terminamos, hein? Muito assunto, mas de maneira leve dá para seguir bem. Vamos embora. Vamos resolver questões agora. Colocar em prática isso.